Olá, heróis e heroínas, sejam muito bem-vindos à Cama Voadora. Hoje trago para vocês um vídeo mais simples e rápido, apenas com o intuito de mostrar um pouco da minha coleção pessoal de Dragon Quest. Já adianto que não tem nenhuma edição rara por aqui, nenhuma edição especial, porém é uma coleção que eu guardo com muito carinho, por se tratar da franquia de jogos que eu mais gosto. Então eu vou seguir mostrando por ordem cronológica as cópias que eu tenho por aqui, não de lançamento, mas sim de número de jogo mesmo. E depois eu sigo para os spin-offs e outras coisas. Mas é claro, como sempre, antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. São coisas simples, mas que ajudam demais no engajamento, pode acreditar. Então, começando na trilogia original, eu tenho essa cópia de Dragon Quest 1, 2 e 3 para Nintendo Switch. Ela é uma coletânea um tanto quanto controversa por se tratar dos portes de celular. Então há quem goste e há quem não goste. Caso você já tenha aproveitado os jogos no celular, eu acho difícil valer a pena esse investimento. A não ser que você realmente goste de cópias físicas assim como eu e acha que essa é uma coletânea essencial para ela. Para complementar, eu ainda tenho o Dragon Quest 2 original de Famicom e o Dragon Quest 3, que foi onde a série realmente deu o seu primeiro grande passo, né? Continuando cronologicamente, temos aqui Dragon Quest 4, lançado para Nintendo DS. Trata-se de um remake, também um pouco controverso na época, por ter excluído várias linhas de diálogos entre os personagens. Porém, mesmo assim, ele ainda continua sendo um baita jogo para se aproveitar no portátil. Em seguida temos Dragon Quest V para Nintendo DS, que também é um baita jogo, e talvez ele seja o mais famoso aqui no ocidente depois de Dragon Quest VIII, né? Dragon Quest VIII realmente fez um sucesso enorme por aqui. Ele é bem focado na trajetória do herói, é um jogo bem profundo, que mostra essa sensação de crescer do herói e até da nossa vida pessoal mesmo. Recomendo demais esse jogo, porém, ele já entra naquela questão de unidades pouco produzidas na época. Sendo assim, às vezes você vai procurar esse jogo no Mercado Livre, por exemplo, você acha as cópias com um preço bem elevado comparado a outros jogos de Nintendo DS. Então, deve-se a esse fato, de que foram poucas unidades produzidas para a demanda que ele necessitava, né? E aqui temos Dragon Quest VI de Super Famicom e o seu remake de Nintendo DS. É um jogo pouco apreciado pelos fãs, mas que eu particularmente tenho ele como meu preferido e até o jogo preferido de todos os tempos, assim. Porque foi ele que me introduziu não só ao universo de Dragon Quest, como também ao universo dos RPGs. Na época eu ganhei um cartucho, né, de aniversário, e esse cartucho era exatamente Dragon Quest VI de Super Famicom, todo em japonês. Mesmo não entendendo praticamente nada do que estava acontecendo, a música e toda aquela direção de arte me pegaram em cheio. Para Dragon Quest VII eu tenho apenas uma cópia de Nintendo 3DS, que também trata-se de um remake. E da série principal eu acho que ele era o que mais necessitava dessa repaginada, assim, de ter o jogo refeito. E mesmo assim, com esse remake feito, ele ainda não consegue sanar todos os problemas que o jogo original tem. Por se tratar de um jogo muito enorme, ele possui alguns problemas de backtracking ou dificuldade excessiva, né? Essa dificuldade excessiva, ao menos, foi sanada no remake, né? Mas o backtracking, realmente eles fizeram uma coisa mais fluida, porém, ainda assim, não conseguiram sanar por definitivo. Mesmo assim, é um belo jogo, né? Como todos os jogos da série.
Em seguida temos o jogo mais amado pelos ocidentais, que é o Dragon Quest VIII, Journey of the Cursed King. Esse remake do 3DS eu até comentei no vídeo anterior, que é uma edição definitiva praticamente, né, por trazer vários extras interessantes. E é a única cópia que eu tenho do Dragon Quest VIII, eu não tenho a cópia original de PlayStation 2. Em seguida vem Dragon Quest IX, e essa cópia para Nintendo DS. Como eu falei no vídeo anterior, que eu expliquei como baixar as DLCs, ele se trata de um jogo mais focado para o multiplayer, porém você consegue jogá-lo ele offline tranquilamente, é um jogo muito legal. Às vezes tem alguns fãs que são meio receosos, porque dizem que não tem um certo desenvolvimento da história, mas eu particularmente gostei bastante. Tanto da história, quanto do vilão do jogo. E ele tem um pós-game gigantesco, então se você está procurando um jogo mais longo, ele realmente é recomendado. Para Dragon Quest X eu não tenho nenhuma cópia, nem mesmo oriental, como ele não saiu por aqui, e não é possível jogá-lo, né, sem alguns procedimentos feitos no PC ou no Nintendo Switch, eu acabei por não adquirir nenhuma cópia do jogo. Porém, para Dragon Quest XI, eu adquiri duas cópias, uma para PS4, né, inicialmente, e uma para Nintendo Switch. Eu acho que os extras da edição são muito interessantes, né? Adicionaram bastante coisa. E foi o último lançamento da saga até então, né? Tirando o spin-off do Builders 2, né? Que veio um pouco depois. Porém, da série principal, esse é o último. Agora, dando foco nos spin-offs, temos aqui Dragon Quest Heroes, que se trata de um Musou bem interessante, mas é mais recomendado para quem já acompanha a série por um longo tempo, porque ele tem a aparição de vários personagens que participam, né, dos jogos anteriores, e acaba sendo bem legal revê-los em formato 3D, Full HD e tudo mais. Tem várias referências aos jogos anteriores também, né? Mas é um jogo muito legal para quem curte o gênero. Ele recebeu uma sequência logo depois, que foi Dragon Quest Heroes 2, e esse eu tenho duas cópias. Uma para PS4 e uma para PS Vita, porém em chinês. Peguei ele bem baratinho numa promoção da PlayAsia. Também é um jogo muito legal, que ele amplia, né, as questões de Musou dele e ele deixa o jogo mais parecido com um RPG de ação, na verdade. Você tem várias opções de armas e modos de evoluir seu personagem, com classes e tal. É um jogo bem legal e talvez ele mostre como seria um Dragon Quest mais voltado para o action RPG, né? É realmente um jogo interessante para quem gosta do gênero. Continuando ainda nos spin-offs, tem o Dragon Quest Builders para o PS Vita. É uma cópia um pouco chata de se achar e também entra naquela questão de jogos mais caros, né, por se tratar do portátil. E você não acha tantas cópias em inglês desse jogo. Também eles produziram cópias apenas depois que ele foi lançado para o PS4 aqui no Ocidente. Antes disso, você não achava nenhuma cópia de Vita traduzida em inglês. É um jogo bem interessante que ele faz ponte com o primeiro jogo. Ele dá um final, ele mostra um final alternativo, aliás, pro primeiro jogo. E ele mostra essa continuidade, né? O que aconteceria se o herói aceitasse metade do mundo oferecido por Dragon Lord. A sua continuação, Builders 2, eu tenho no PS4, que ele aumenta exponencialmente todas as mecânicas de gameplay do jogo. Eu ainda estou jogando ele, não terminei. É um jogo que eu demoro bastante para jogar, né? Porque
porque não é um estilo que eu realmente sou muito fã, assim, nessa essa questão de sandbox e tudo mais. Porém, são jogos muito interessantes e muito divertidos. O 2 eu tô achando mais divertido que o primeiro, porém as referências sempre compensam, né? Voltando pro Nintendo DS, tem o Dragon Quest Monster Joker, que se trata de uma pegada mais Pokémon da série, né? Onde você captura monstros, treina eles e evolui. Dragon Quest Monster Joker 2, que também ele evoluiu bastante coisa em relação ao primeiro. Antes deles ainda vieram mais dois jogos dessa série Monsters, e basicamente eles são focados nisso, nessa captura de monstros, assim, bem parecido com Pokémon mesmo. São jogos bem legais. Além deles ainda tenho pro DS o Rocket Slime, que é um joguinho mais infantil e mais leve, bem parecido com Legend of Zelda, mas ele tem umas mecânicas de estratégia ali, de batalha entre tanques e tal. É um jogo bem rapidinho também, bem gostosinho de se jogar. Escapando um pouco do tema, mas não muito, eu ainda tenho aqui o famigerado Chrono Trigger, né? Considerado por muitos o melhor RPG de todos os tempos. E na minha opinião, ele se trata de um Dragon Quest com um sistema de batalha de Final Fantasy. Você vê muita coisa do Yuji Horii no jogo, né? Ele teve grande mão ali na produção. Até por conta dele, o Dragon Quest VI teve um atraso bem considerável no seu lançamento. E não dá pra negar que é um jogaço, né? Na parte de jogos, é basicamente essa a minha coleção, mas eu ainda tenho alguns itens aqui, como esse livro de artes, que ele estava sendo vendido pela Amazon mesmo. É um livro muito interessante, que ele traz a ilustração de praticamente todos os monstros da série, excluindo alguns monstros do Dragon Quest XI. Porém, para quem curte esse tipo de mídia, ele é altamente recomendado, porque realmente é um material de primeira qualidade. Bom, e para finalizar, eu tenho algumas miniaturas, como essa miniatura de um Golden Golem. É uma miniatura do Terry, que é um dos meus personagens favoritos da série. Essas duas miniaturas que representam o Dragon Lord, o herói do primeiro jogo, né? Descendente de Hiroto. E, por fim, esse Angel Slime, que é basicamente o mascote do canal, né? Como eu disse, não é uma coleção tão grandiosa assim, não tenho nada tão raro aqui no meio de tudo isso. Porém, é uma coleção que eu guardo com muito carinho, né? Por se tratar de um jogo que eu joguei durante toda a vida, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o feedback se vocês querem mais vídeos desse tipo. E eu acho que é basicamente isso. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima sexta com mais slimes para derrotar e mais levels para evoluir. Até mais!